pessoal, estamos de volta. Adiante, seguindo nos estudos, vamos tratar agora do tema Princípios Constitucionais do Processo Penal, o tema mais importante da matéria. Esta é a aula 7, vamos ver os aspectos gerais sobre esse tema, Sistema de Estudo 433, que é uma dica que eu vou dar da minha parte aqui para vocês, a diferença entre regras e princípios, mapa mental do procedimento comum ordinário, esse desenho do procedimento comum ordinário vai te ajudar a entender o tema. Vamos falar do princípio retor, que é o devido processo legal, e dos seus desdobramentos, que são os assuntos do substantivo do process of law e procedural do process of law. Vamos ver o substantivo do process of law e sua relação com o princípio da dignidade da pessoa humana. Depois vamos tratar de regras constitucionais aplicáveis ao processo penal. Nessa aula vamos falar sobre das generalidades, nas aulas seguintes vamos falar de cada uma delas. São bastante aulas sobre princípios constitucionais do processo penal, é importante que você se dedique muito a esse tema. A jurisprudência, a metodologia do curso é sempre estar tratando da jurisprudência ao longo dos assuntos e ao final questões de concurso. Então, iniciando aqui com os aspectos gerais, o que você precisa saber que os princípios constitucionais do processo penal, eles na verdade, eles são princípios de programação do sistema acusatório. O sistema acusatório, como vimos na aula passada, ele vai se diferenciar do sistema inquisitivo e do misto por conta dos princípios regentes que nós extraímos da Constituição Federal e que vai sinalizar para a gente a existência de um princípio unificador. Então, isso é extraído da Constituição e orienta o funcionamento do nosso sistema processual em certo sentido e de determinado modo devido. Então, devido processo legal, ele vai ser devido processo legal. Então, esse sentido aqui, o devido processo legal, ele vai variar de acordo com o quê? Com um princípio unificador, que por sua vez se consubstancia a partir de uma análise sistemática de todas as regras, todos os termos que estão na Constituição de cada comunidade jurídica, cada país. Então, esse princípio unificador, toda essa sistematização dos princípios constitucionais, irão orientar o nosso sistema profissional, tal como ocorre no sistema misto e inquisitivo. Porém, lá, os princípios básicos são outros, não esses que orientam o sistema acusatório. Então, nós temos aqui o nosso princípio retor, nosso ponto de partida do estudo dos princípios constitucionais do processo penal, consubstanciado aqui no artigo 5º, inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o quê? Sem o devido processo legal. Então, seguindo, nós temos aqui o devido processo legal, eu pus aqui o devido processo penal, mas é devido processo legal, e nós temos um tripé aqui, ó, que é o contraditório, ampla defesa e publicidade. Eles estão ligados aqui ao devido processo legal. Isso aqui, esse formato aqui, esse mapa, esse desenho, é o nosso ponto de partida. Temos o devido processo legal que será estudado, e esses três princípios aqui, eles têm esse destaque porque a partir do grau de contraditório, ampla defesa e de publicidade, você consegue caracterizar um sistema de acusatório ou de inquisitivo, ou de misto. Então, são aqueles princípios que mais eles denotam a característica, a vertente que um devido processo legal tem. O sistema acusatório, também chamado de unificador, é regido pelo tripé contraditório, ampla defesa e publicidade, sustentados pelo princípio retor do devido processo legal. Olha só, essa aula é só para te apresentar o tema, vamos estudar tudo isso em pormenor ao longo de várias aulas, você fica tranquilo. Então, quais são as consequências desse desdobramento aí que nós vamos ver? Nós vamos estudar paridade de armas, defesa técnica e de qualidade, é um assunto aqui ligado à ampla defesa. Vamos estudar o princípio da legalidade, porque para ter um contraditório e uma ampla defesa eficaz, tem que os sujeitos processuais serem controlados, respeitarem, serem regidos pela lei. Senão, tudo não passa mais de um teatro, né? Não, tudo vai ser um teatro. Se ninguém precisa observar a lei, então é tudo uma figuração, contraditório e ampla defesa. Não tem nenhuma referência de controle dos sujeitos processuais. Então, juiz natural, você tem um juiz natural, senão também isso aqui, ó, vai ser também teatro. Contraditório e ampla defesa, não tem um juiz imparcial, não tem um juiz neutro, é um juiz de exceção, então tudo no teatro. Então você verifica que esses três princípios aqui, eles permitem identificar imediatamente se o sistema é verdadeiramente acusatório, democrático e republicano ou não. Por isso que é um tripé. É sigiloso ou não? Então aqui ressalta-se esse tripé. Vamos ver também vedação de provas ilícitas, porque para ter ampla defesa e contraditório,
imagina a possibilidade de utilizar provas ilícitas. Fica difícil. Então não fica um jogo democrático complicado. Então a presunção de inocência, duração razoável do processo, dignidade da pessoa humana, faltou etc. aqui. Então vamos ver muitos desdobramentos disso. Eu só estou apresentando a vocês para você ir aí tomando ciência do que você vai enfrentar. E agora essa dica aqui, ó, Sistema de Estudo 433. O que é isso? Nada mais é do que uma dica para você dedicar aqui 40% do seu tempo ao estudo dos princípios constitucionais, porque é o mais importante de toda a matéria, toda a disciplina processo penal. Aqui você terá um panorama, terá um entendimento amplo e é muito diferente de você começar estudando pelas aquelas regrinhas processuais penais e depois desembocar lá nos princípios. Aqui não, é o caminho correto. Você partir das ideias e depois você mata até muita questão de concurso por intuição, sem conhecer até as regras específicas lá do processo penal, do Código de Processo Penal. Então aqui 30% você dedica a outros estudos dos temas específicos da disciplina do processo penal e 30% de questões. Então, 433 aqui é para você ressaltar que você tem que dar mais atenção aos princípios. E você vai ver isso, eu vou provar isso para você quando a gente terminar todas as aulas de princípio, você vai ver como é o tema mais importante. Que você vai conseguir resolver muitas questões por intuição, só tendo entendido essa matéria, que é muito abrangente. Então aqui, ó, eu quero te inserir agora, com esse mapa aqui, essa figura, você compreender como que a gente vai estudar isso. Nós vimos que usamos sistemas processuais penais, que cada sistema processual ele vai se amparar numa ideia de justiça, uma concepção de justiça. E o nosso sistema acusatório, ele se baseia numa concepção de justiça extraída da Constituição Federal. É importante que você que não assistiu, assista a aula sobre sistemas, senão vai ficar difícil você entender o que eu estou falando aqui. Se você já assistiu a aula de sistemas, assiste mais uma vez para você caminhar com muita segurança, que essas aulas são as mais importantes de todo o curso. Então, essa ideia de justiça, ela vai dar ensejo a uma ideia principal. Essa concepção de justiça extraída da Constituição vai dar ensejo a uma ideia principal, que no nosso caso é o sistema acusatório. Esse sistema acusatório, ele vai ensejar, por conseguinte, um princípio básico. Qual é o princípio básico que é esse? É o princípio do devido processo legal, que está aqui no artigo 554. Então, o estudo de processo, ele se baseia lá no princípio básico devido processo legal. Mas ainda fica muito abstrato. Então, tem que ter os desdobramentos. Então, teremos os princípios específicos. Então, não pode o processo do trabalho, o processo civil, o processo fiscal, o processo administrativo ter o mesmo tratamento. Então, temos que ter os desdobramentos, os princípios específicos. E para chegar cada vez mais perto da realidade, mais perto do sujeito processual, mais perto do mundo da vida, onde as coisas acontecem, menos abstrata a coisa, irá também ter mais desdobramentos em princípios mais específicos. E depois chegaremos em umas regras bem específicas, aquelas questões como, por exemplo, uma regra de prazo processual. É muito objetiva, já não precisa ter tanta interpretação. E por isso que nós estudamos a diferença entre regras e princípios, para você entender bem isso aqui que eu disse. Agora, eu coloquei aqui uma flechinha aqui de regras específicas saindo direto lá no devido processo legal. Por quê? Porque nós vamos ver a diferença entre regras e princípios, nós vamos estudar esse tema, e nós vamos observar que tem situações tão importantes que o Constituinte ele não quis deixar para o legislador ordinário disciplinar especificamente, não. Diretamente da Constituição já desemboca algumas regras aplicáveis ao processo penal, dada a importância que o Constituinte deu aos assuntos. Então, nós vamos estudar diversas regras também específicas oriundas diretamente da Constituição. Então, qual é a diferença entre regras e princípios? Isso aqui é um artigo que eu escrevi aqui, está publicado na revista do TRT aqui do Rio. Isso aqui é o meu site, diretamente da Certa. Acessa lá que você vai ver a original do artigo. O que eu tratei desse tema lá? O que eu disse? Que a partir da análise do modo de ser das normas, Ronald Dworkin e Robert Alex desenvolve a teoria estrutural da norma jurídica baseada na distinção entre regras e princípios. Então, o que é norma? É uma estrutura que é dividida em regras e princípios. O que é norma? Norma é o gênero e regras e princípios são as espécies. E o que é isso? Normas que prescrevem valores, fins, objetivos, ou seja, mais abstrato, requer
bastante reflexão. Então, eles descrevem valores, fins, objetivos a serem alcançados, recebem o nome de princípios. E normas de plano aplicáveis, que não exigem maiores considerações de sentido, recebem o nome de regras. Então, quando eu falo para você, o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana, a presunção de inocência, eu estou tratando de quê? De princípios. Porque você precisa refletir sobre isso, você precisa compreender isso, você precisa desenvolver um raciocínio sobre isso. Agora, quando eu falo para você o seguinte, é, o prazo para apresentar a resposta é de 10 dias. Você não precisa ficar interpretando muito. Você é de plano aplicável, é muito objetivo. Então, isso é um exemplo de regra. Então, seguindo, Robert Alex esclarece que regras, elas são normas que são sempre satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, deve fazer exatamente aquilo que ela exige, nem mais nem menos. O prazo para a resposta é de 10 dias, é muito objetivo. Então, não tem consideração de sentido, recebe o nome de regras. Para Ronald Dworkin, as regras são aplicáveis ao modo do tudo ou nada, dados os fatos que uma regra estipula, ou a regra é válida e, neste caso, a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso nada contribui para a decisão. Então preste atenção nisso tudo que eu falei, nessa diferença de regras e princípios. Quando estudarmos as regras constitucionais aplicadas ao processo penal, regras constitucionais por quê? Porque essas regras tudo ou nada, bem objetiva, nós tiramos elas direto da Constituição. Então é muito importante. Então preste atenção que você vai entender por que eu trouxe essa diferença. E aqui agora é o mapa mental do procedimento comum ordinário. Esse mapa, esse desenho, que eu extraí aqui do site albertosantos.org, muito bom, mapa muito bem elaborado. Eu quero que você coloque ela na sua mente. Esse desenho aqui, esse mapa tem que estar na sua cabeça. Por quê? Porque cada princípio constitucional, cada regra específica vai se encaixar aqui em cada momento desse caminho aqui do processo penal. O procedimento comum ordinário ele é o mais abrangente, por isso que a gente traz ele. Porém, você pode fazer essa análise com qualquer outro procedimento. Então estamos estudando o quê? O sistema acusatório, a partir dos princípios constitucionais do processo penal e que respeite um devido processo legal que é albergado pela Constituição brasileira, regido pelos princípios republicanos e democráticos que vão dar toda uma roupagem ao modo de encarar a processualidade no nosso país. Então, onde vai se aplicar isso? Nesse caminho todo aqui, ó. Aqui é o mapa da audiência, também do mesmo site. Então, tudo isso, princípios e regras vão nortear cada caminho desse e é isso que vamos estudar no nosso curso. Então, ó, o mapa mental do procedimento comum ordinário auxilia na exposição do devido processo legal no sistema acusatório brasileiro. Então, aqui, ó, só para te introduzir na noção, o nosso processo penal ele inicia com a oferta da denúncia ou da queixa. Antes daqui, nós temos um inquérito policial. Então, o delegado vai lá de forma discricionária. Não temos, então, o devido processo legal garantido lá no inquérito policial. E a partir da denúncia ou queixa. E você vê que o promotor ou o particular oferecendo a queixa, ele vai apresentar essa petição ao juiz, que é equidistante, e ele vai analisar alguns requisitos aqui, ó, porque não é qualquer processo penal que vai iniciar, tem que ter requisito. Então, tudo isso aqui está regido por quê? Por princípios constitucionais e regras específicas. O juiz, ele é equidistante às partes, ele é um sujeito alheio à acusação e alheio à defesa. Ele é imparcial, a função dele é diversa. Então ele analisa com equidistância se há o preenchimento dos requisitos. Aí ele recebe a ação penal ou ele rejeita. Então aqui já tem um ponto de estudo. Ó. Que requisitos são esses? Então nós estudamos várias regras específicas aqui. E essa situação do juiz demonstra o quê? Que há contraditório, há ampla defesa efetiva no sistema acusatório. Porque imagina se o promotor ele apresenta uma denúncia genérica, uma denúncia que não descreve muito bem o fato imputado, não tipifica de forma objetiva o crime, como que será possível o exercício do contraditório e da ampla defesa? É uma denúncia inepta. Então o juiz precisa avaliar os requisitos para possibilitar o quê? O tripé funcionar. Contraditório, ampla defesa e publicidade. Então ele avaliou, não preenche requisitos, condições da ação, pressupostos processuais, o juiz rejeita. A acusação cabe o quê? Recurso
recurso em sentido estrito, ou seja, equidistante, recorre. Caso recebida a denúncia, é citado pessoalmente, ao pessoal, para se defender. Porque é preciso ter o quê? O contraditório e ampla defesa efetiva, garantida. Excepcionalmente, temos citação por edital por hora certa, uma citação pessoal, conforme em sintonia com o sistema acusatório. Agora, o acusado, ele preenche requisitos para ter o processo suspenso, para fazer jus aqui ao sursis processual, que nós vamos ver? Sim. Se ele tem direito, ou seja, o princípio da legalidade está aí sendo exposto. Não pode a acusação pretender que ele seja condenado. Ele faz jus. Também o juiz ele é obrigado a marcar essa audiência. Não pode, não, vamos ter processo, vamos condenar. Não, tem que ter, ele faz jus, então tem que respeitar. Então, mais uma vez aí, denotando o sistema acusatório, o devido processo legal. Agora, ele aceita. Teve audiência, ele aceitou, cumpriu? Então cumpriu, ó, extingue a punibilidade. Não cabe mais persecução penal, expediente estatal. Acabou, cumpriu, extingue a punibilidade. Agora, não cumpriu as exigências, revoga então a suspensão e volta lá para o começo. Ó, resposta em 10 dias ou uma exceção de suspeição, uma exceção de impedimento, porque o juiz tem que ser imparcial. Então lá, ó, funcionando mais uma vez devido ao processo legal, porque estamos percorrendo nosso caminho. Ah, o réu ele não quer se defender, ele não quer ter advogado. O juiz nomeia um defensor, porque é obrigatório. É nulo, o processo é nulo se não tiver defesa. Tem que ter defesa. Por quê? Porque o réu não pode ser condenado se ele não é autor do fato, se o crime não ocorreu. Então ele precisa ter defesa. Não pode ser condenado porque não se defendeu, não tem revelia no processo penal. Não existe isso. Ah, confissão ficta, não tem isso. Cabe à acusação provar a autoria e materialidade do crime. Então, é nomeado um defensor, apresentou a defesa e o juiz aqui, mais uma vez, analisa a viabilidade do processo penal. Por que ele avalia aqui de novo? Porque houve a defesa. Então, a parte, o acusado, ele apresentou sua resposta, o juiz leu, ou seja, ele foi citado para tomar conhecimento da ação e o juiz ouviu o que ele disse. Então, se ouviu o que ele disse, vai avaliar novamente se há justa causa da ação penal. Então, o juiz pode aqui absolver sumariamente o réu, caso verifique que a defesa demonstra uma ausência total de justa causa dessa ação penal. E absolve o réu, tem sentença, acaba o recurso. Mas se não absolve, então vamos para o nosso próximo mapa, que é a audiência. A audiência de instrução e julgamento. Então os princípios constitucionais e as regras específicas também serão estudadas aqui, ó, que tem aplicação em cada ponto desse. Na oitiva do ofendido, testemunho de acusação, testemunho de defesa, no esclarecimento dos peritos, a cariação, reconhecimento de pessoas e coisas e interrogatório do acusado. Tudo que terá um desdobramento com aplicação de princípios e regras. E observando-se o quê? Que a acusação sempre fala antes, a defesa sempre fala depois, respeitando o quê? Lá o tripé, contraditório e ampla defesa. Como que terá um contraditório e uma ampla defesa efetiva se a defesa fala antes? Não tem condições. Então a defesa precisa falar depois. Então tem muito processo aí que é anulado porque a defesa falou antes, não pode. E o interrogatório do acusado é um ponto muito importante. O acusado é obrigado a falar, ele pode ficar em silêncio, ele pode contar mentira lá quando interrogado. Como é que funciona isso? E também a apuração da verdade, ela tem que ocorrer, precisa provar a autoria e materialidade ao mesmo tempo que o réu, no processo penal, ele tem direito à ampla defesa. Então pode ainda requerer diligência para dirimir dúvidas, se tiver diligência, termina a audiência, realiza a diligência e alegações memoriais aqui da acusação em 5 dias e depois a defesa em 5 dias, apresentando depois. Caso não tenha diligências, alegações orais da acusação e depois da defesa, e depois sentença, e depois estuda-se os recursos e com os meios de desdobramento dos princípios constitucionais e regras. Então, tudo isso que nós vamos ver agora, princípios constitucionais e as regras específicas que vamos ver ao longo do curso, exceto as regras constitucionais que vamos ver estudando esse tema, tudo isso se refere a esse mapa aqui, ó. A esse mapa de referência. Tudo isso é aplicado aqui. Então, por que eu volto a dizer que é importante essa dica aqui do 433? Porque quando a gente estuda os princípios constitucionais e essas regras constitucionais aplicadas ao processo penal, nós estamos em 15% das aulas, 10% ou 15% de todas as aulas que nós vamos ter, nós estamos percorrendo de forma abrangente o processo penal todo. Então, muitas questões você acerta por intuição, porque nós estamos nos referindo a qualquer parte do processo penal, estudando de forma abrangente. Então, você alimenta muito a sua intuição
fortalece muito o seu entendimento se dedicando a esse tema. E quando você, então, for estudar cada ponto específico lá do processo penal, cada item aqui do caminho, que o nosso curso trata justamente disso, a gente estuda a oferta da denúncia, os requisitos de recebimento, estudamos aqui a rejeição, o recebimento, a citação, a resposta, suspensão, audiência. Então a gente acha cada ponto desse. Mas se você já tiver alimentado por esse entendimento dos princípios constitucionais, vai ser tudo mais fácil. Então essa é a importância. Então, em consequência, decorre do princípio retor devido ao processo legal diversos outros princípios constitucionais, classificados como explícitos e implícitos, bem como princípios legais mais específicos ainda do direito processual penal, além de regras de aplicação subjetiva. Então, do devido ao processo legal, diversos outros princípios eles serão estudados, eles decorrem daquilo lá, do devido processo legal. E são classificados de explícitos e implícitos, nós vamos estudar. E além disso, princípios legais mais específicos, mais na base, além de regras. Então, qual é o objeto do estudo do nosso tema princípios constitucionais do processo penal? É justamente o devido processo legal, que é esse direito de garantia fundamental estampada lá no artigo 554 da Constituição, norteado pelo princípio unificador acusatório. Aquela ideia de justiça, então assiste a aula passada, sistemas acusatórios, então aquela ideia de justiça que está lá vai nortear esse artigo 5º nosso aqui da Constituição Brasileira, esse 54 devido ao processo legal, que por sua vez, carregado dessa ideia de justiça, o sistema acusatório, o devido processo legal vai ensejar diversos princípios constitucionais explícitos e implícitos aplicáveis ao processo penal e também lá na base princípios legais da ordem processual específicos a partir dessa matriz devido ao processo legal. Entretanto, dada a importância de determinadas hipóteses, o Constituinte ele não quis deixar para o legislador infraconstitucional desdobrar ou garantir que determinadas situações fossem protegidas. Então, o próprio Constituinte garante regras de aplicação tudo ou nada na própria Constituição. Nós vamos estudar isso também, cada uma delas. Então, aqui, como que vai ser o nosso estudo? Esse mapa mental, eu criei ele a partir de uma classificação de princípios constitucionais explícitos do processo penal feita pelo NUT. Tá? O que o NUT ele organiza? Porque para você, percebe só, para você estudar bem, para você dominar bem uma matéria, você precisa organizar o seu conhecimento. O seu cérebro, ele não é uma máquina de computador. Você não consegue acessar o seu HD aí, o seu cérebro, e buscar qualquer informação que você vai armazenar. Não é assim que funciona. O cérebro humano, ele trabalha com referência. Então você precisa ter referência, você precisa ter locais na sua mente que você guarda as coisas de forma referencial, ou seja, aquilo que faz sentido para você. Então precisa fazer sentido para você conseguir acessar na sua cabeça. Então o NUT ele traz esse estudo de princípios constitucionais explícitos do processo penal, implícitos e os princípios processuais legais específicos, ele armazena em 3 caixas que ele criou lá, que eu achei bastante efetivo, ajuda muito o estudo, que são princípios que ele coloca como concernentes à relação processual, concernentes ao indivíduo e concernentes à atuação do Estado. Então, por exemplo, contraditório, ele aloca em princípios constitucionais explícitos do processo penal concernentes à relação processual. Então você percebe que é algo inerente à relação processual. Então você consegue lembrar, te ajuda. Outros princípios, ele fala que é concernentes ao indivíduo. Você vai ver que é presunção de inocência, ou estado de inocência ou não culpabilidade, ampla defesa e plenitude de defesa lá no júri. Então você observa que realmente diz respeito ao indivíduo, então ele bota que é concernentes ao indivíduo. E outros é concernentes à atuação do Estado. Ele fala que é o juiz natural, realmente é a atuação do Estado, vedação das provas ilícitas, publicidade, razoável duração do processo e economia processual, legalidade estrita da prisão cautelar, regentes do tribunal do júri. E esse que está em vermelho é que não, eu extraí de questão de concurso, de outros doutrinadores, que também inclui a motivação das decisões, mas o NUD não coloca como um princípio, mas é cobrado em concurso como um princípio constitucional explícito, a motivação das decisões. Então isso aqui, ó, que a gente aproveita bem, concernentes à relação social, concernentes ao indivíduo e concernentes à atuação do Estado.
te ajuda bastante a acessar a informação de qual é os princípios existentes. Porque aqui no concernente à atuação do Estado, você vê que demanda bastante uma proeminência da necessidade de atuação do Estado para fazer valer o princípio. Concernentes ao indivíduo já diz respeito a uma atuação realmente do indivíduo. E o contraditório é objetivo, a relação processual, a estrutura, ao ambiente onde se dará o contraditório e a ampla defesa. Depois, nós vamos ver os princípios constitucionais implícitos do processo penal. Aqui eu sigo a mesma forma de classificação do NUT, concernentes ao indivíduo, a relação processual e a atuação do Estado. Porém, temos diversos princípios aqui em vermelho. Por quê? Porque são princípios que o NUT não aloca nessa classificação. Porém, compilando as questões de concurso, eu verifiquei que são cobrados como princípios, assim como outros doutrinadores também apontam como princípios. A iniciativa da parte, a ação à demanda, o nemo tenetur sed tegere é colocado em questões de concurso como implícito, por exemplo, e o NUT coloca como um princípio decorrente de princípio explícito. Ele não aponta como um princípio catalogado diretamente como implícito. Ele coloca aqui, quando estuda a presunção de inocência, estudando o princípio constitucional explícito, ele fala nesse estudo que é uma decorrência. Porém, você precisa observar essa classificação aqui, porque é compilada diretamente para o concurso. Entendendo, fixando na sua mente que o nemo tenetur sed tegere, ou seja, o direito à não autoincriminação, é um princípio implícito. É dessa forma que você deve entender. Tudo aqui está pronto para você estudar para o concurso. Então, todos esses em vermelhos são princípios que são extraídos de outras doutrinas. Eu aloco aqui nessa forma de classificar do NUT, que é bastante didática, e também você vai ver que as questões de concurso trabalham com esse mapa aqui. Então, nós vamos ver a iniciativa das partes, princípio da ação-demanda, o nemo tenetur sed tegere, concernentes ao indivíduo. Veremos depois o duplo grau de jurisdição, concernentes à relação processual, e depois concernentes à atuação do Estado, veremos promotor natural, o princípio da obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal pública, jurisdicionalidade ou necessidade, oficialidade, intranscendência da ação penal, vedação do duplo processo pelo mesmo fato, imparcialidade e independência do juiz, isonomia, favor rei em duplo pro réu, duração razoável da prisão cautelar e proporcionalidade. Com relação aos princípios legais específicos do processo penal, vamos ver liberdade probatória, vamos ver que diz respeito ao indivíduo, vamos ver a verdade real, oralidade, que se desdobra em três subprincípios: concentração, imediatidade e identidade física do juiz. Vamos ver a comunhão da prova e concernentes à atuação do Estado, impulso oficial, persuasão racional e o princípio da colegialidade. Então, iniciando, vamos ver então o princípio retor do devido processo legal. Ele está lá no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, no inciso 54, e diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 8º, ele prevê lá as garantias judiciais e diz lá no item 1 que toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anterior por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Então, o tratado, o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil ratificou, ele prevê aqui um devido processo legal e ele já aponta princípios específicos que irão caracterizar um devido processo legal com garantias mínimas. A doutrina do Capês, que ele diz lá sobre o devido processo legal, que no âmbito processual garante ao acusado a plenitude de defesa, compreendendo o direito de ser ouvido, de ser informado pessoalmente de todos os atos processuais, de ter acesso à defesa técnica, de ter a oportunidade de se manifestar sempre depois da acusação, em todas as oportunidades, a publicidade e motivação das decisões. Vê que motivação das decisões entra aqui no capítulo também como um princípio. Então, ressalvadas as exceções legais. Também
a garantia de ser julgado perante o juízo competente, duplo grau de jurisdição, a revisão criminal e imutabilidade das decisões favoráveis transitadas em julgado. Então, o devido processo legal, ele compreende diversos outros princípios mais específicos e regras que devem ser estudados. Então, você vê que esse compreende aponta para você lá aquela ideia de princípio unificador, da ideia que ela surge a partir de uma análise sistemática de todos os princípios e regras constantes da Constituição. Essa ideia compreende o quê? Diversas regras e princípios que são estudados na nossa matéria. Então, na mesma esteira, continua ele. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência, no sentido de que os princípios do contraditório e da ampla defesa, ampliados pela Constituição de 88, incidem sobre todos os processos judiciais e administrativos. Aqui eu botei a observação da súmula vinculante número 5, que nós vamos ver no momento certo quando estivermos estudando o princípio do contraditório e da ampla defesa, que faz uma ressalva aqui no processo administrativo, é bastante polêmico. Você vai precisar saber isso porque tem uma repercussão no processo administrativo lá do preso na execução penal. Então, a gente vai observar essa ressalva aqui. Mas primeiro eu quero que você entenda a regra geral, para você, quando estudar a exceção aqui, você saber que é a exceção. Então, esse tripé, você vê que é o contraditório para a defesa, é o tripé, está lá na base. Ele diz o quê? Que incide em todos os processos, não se resumindo a simples direito da parte de manifestação e informação no processo, mas também a garantia de que seus argumentos serão analisados pelo órgão julgador, bem assim o de ser ouvido também em matéria jurídica, precedente aqui do STF. Então, o devido processo legal, no desdobramento do contraditório e ampla defesa, isso aqui está em negrito, ó. Destaca isso, que isso aqui é cobrado, ó. Qual o desdobramento, o entendimento que se tem disso? Que não se resume a simples direito da parte de manifestação e informação no processo, mas também a garantia de que seus argumentos serão analisados. A petição será lida, o juiz vai julgar olhando o que foi argumentado ali, não um argumento que ele já previamente entenda como correto. É preciso dar ouvido, ler, senão será uma mera formalidade apresentar a defesa. Então, olha o desdobramento disso aqui para massificar e te dar uma compreensão firme da matéria. Então, o Pedro Lenz aqui como coordenador da obra, vamos ver também como que ele aborda essa temática. Para toda espécie de crime, deve existir lei regulamentando o procedimento para a sua apuração. Esse procedimento descrito em lei, por se tratar de matéria de ordem pública, não pode ser modificado pelas partes. Ora, ele está trazendo aqui um panorama do devido processo legal de que é algo, uma estrutura imutável pelas partes. Deve ser seguida a regra do jogo, deve seguir aquilo ali. Nenhuma das partes tem o poder de mudar aquilo ali. Então, isso é uma garantia do devido processo legal. Então, o que não pode ser mudado pelas partes, as partes também não podem optar por um diverso daquele previsto. Esse é o devido processo legal. Então, quando o CAPES ele vai falando diversos princípios e direitos e retos que compreende essa ideia de devido processo legal, isso aqui, o Lenz ele traz uma abordagem que isso não pode ser mudado pelas partes, porque é uma matéria de ordem pública. Então, a finalidade do dispositivo constitucional é estabelecer o quê? Que o descumprimento das formalidades legais pode levar à nulidade da ação penal. Destaca isso aqui, ó. O descumprimento pode levar, ó, a finalidade do dispositivo dessa cláusula do devido processo legal, essa cláusula constitucional, é estabelecer que o descumprimento das formalidades legais pode levar à nulidade da ação penal. Então vamos voltar lá no mapa mental para você já perceber a grande importância de se estudar essas garantias. Imagina aqui que a gente caminha aqui no nosso labirinto aqui do processo comum ordinário, recebe a denúncia, cita, apresenta a defesa, tem surcido, defensor, o juiz não absolve sumariamente, tem audiência, aí tem a audiência de instrução, oitiva, testemunho da acusação, testemunho da defesa, acariação, reconhecimento, interrogatório, diligência, aí na alegação final, na alegação oral, o juiz manda a defesa apresentar a alegação na frente da acusação, representando depois. O processo é todo anulado aqui. Pode ocasionar toda a nulidade do processo. Por que isso?
Olha a importância de estudar cada princípio desse específico constitucional, cada regra de garantia, porque, o que ele diz? Que a finalidade dessa cláusula constitucional é estabelecer que o cumprimento de qualquer formalidade pode levar à nulidade da ação penal. Então é muito importante. Que eu tenho uma notícia aqui do Conjur, mandou tenho aqui, ó, vamos ver o que traz aqui para eu ter colocado, qual a importância disso. Ó. Por maioria, a segunda turma do STF acatou, nesta terça-feira, um pedido de Aldemir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, para anular a condenação da primeira instância, ó, pedindo nulidade. O que aconteceu? Em razão de ele ter sido obrigado a apresentar seus memoriais ao mesmo tempo que os delatores. Olha só, olha isso aqui. Ele está pedindo anulação em razão de ter sido obrigado a apresentar memoriais ao mesmo tempo que os delatores. Então ele está sendo acusado. Ele tem que apresentar por último. Então a condenação se deu no âmbito da Lava Jato, em sentença proferida no ano passado pelo então juiz Sérgio Moro. Essa foi a primeira condenação da Lava Jato anulada pelo STF. Foi anulada a condenação, olha só, foi anulada a condenação. Por quê? Porque houve a infração a uma formalidade. Está aí a importância do sistema de estudo 433, que eu estou dando a dica para vocês. Ó. Prevaleceu o entendimento dos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia, que votaram para anular a sentença proferida no ano passado por Moro. No processo, Moro deu o mesmo prazo para o ex-presidente da Petrobras e seus delatores da Odebrecht apresentarem alegações finais, a última manifestação no processo. Para garantir ampla defesa, Bendini deveria ser o último a se manifestar. Olha aí a importância, pessoal. Vou voltar lá. É importante voltar ao nosso primeiro mapa mental, porque eu quero que você entenda. Eu não quero que você decore nada, eu quero que você entenda. Olha aqui, ó, devido ao seu legal, tripé, contraditório, ampla defesa e publicidade. Isso aqui dá todo o norte do processo penal. Então ele, ó, não teve ampla defesa garantida porque tem um desdobramento. Para isso aqui ser eficaz, tem que se manifestar depois. A defesa se manifesta depois da acusação. Então, olha o desdobramento. Violou isso aqui, esse desdobramento anula tudo. Então, você observa que existe os princípios abstratos e existem os desdobramentos. É aí que você tem que se aprofundar para conhecer, para você dizer que realmente comprovar que você entende a matéria. Então, aí continuando. Então, teve essa notícia aqui. O próximo assunto, então, é procedural do process of law e substantivo do process of law. O que é isso? Isso aqui, você vai estudar muito isso aqui em constitucional, porque é um desdobramento do devido processo legal. Eu trago isso aqui no nosso estudo de processo penal, direcionado ao nosso objeto de estudo, que é a seara processual penal. Então, o princípio do devido processo legal é o fundamento do direito processual brasileiro. Subdivide-se em material, substantivo do process of law, e processual, procedura do process of law. Então, quando você lê lá no artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, você já sabe que é subdividido conceitualmente em duas vertentes, uma material e uma processual. Então aqui eu tenho um artigo aqui publicado também na revista Âmbito Jurídico, aqui está o meu site, ó, acessa lá direito da medida certa, você vê o artigo original. Como que eu trato desse tema? Os princípios de direito material e processual juntos têm o potencial de tornar efetivo e concreto devido ao processo legal. Por quê? Porque tudo que está na Constituição, o direito é uma ciência social aplicada. Então não é para a gente ficar, não é para ser bonito, para a gente ficar discutindo doutrina, discutindo tese. Isso aqui influencia na vida das pessoas. Pessoas podem ser presas ou pessoas que cometeram crimes podem ficar soltas. Então aqui você precisa ter efetividade do devido processo legal. Como que tem efetividade? É analisando a vertente material e processual que incita ao devido processo legal. E juntos, tem o potencial de dar efetividade do devido processo legal. É o devido processo legal. Se só funcionar a parte processual e a material não vai ter efetividade. Se só funcionar a material e o processual for lá um cambalacho lá, não funciona nada, também não vai ter efetividade o devido processo legal. Como que é isso? As garantias do processo justos podem ser definidas sistematicamente em substantivo do process of law e procedural do process of law. O primeiro faz referência à índole material da garantia ao devido processo legal, que, de maneira geral, significa o quê? O dever do Estado de submeter a sociedade somente a leis razoáveis. Então, o devido processo legal, ele tem uma vertente de quê? Que não adianta simplesmente ter um devido processo legal, que todos os procedimentos sejam seguidos bonitinho, se vamos ter leis
bastante aberrantes, injustas, maléficas para aplicar. Então, você observa na história do Holocausto que os generais nazistas apresentaram defesa dizendo que simplesmente estavam cumprindo a lei alemã. Então, o que adianta aí ter leis irrazoáveis para serem aplicadas? Então, há garantido o devido processo legal, segundo a qual, pela sua vertente do substantivo e do próximo filó, a comunidade democrática e republicana, ao longo da história, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, cunharam o entendimento de que o devido processo legal, nessa vertente, abrange o dever dos Estados a submeter a sociedade às leis razoáveis. Você pesquisa aí na internet ou dá uma lida aí na obra da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, que no tribunal de Nuremberg e no julgamento do Eichmann realmente teve essa defesa sobre o segmento das leis alemãs para a justificativa das atrocidades ocorridas no Holocausto. Dando seguimento, vamos ver aqui o informativo 462 do STJ, que vai tratar da inviolabilidade do domicílio e ilicitude da prova, para você tornar mais robusta a sua compreensão sobre a ideia do devido processo legal que eu quero introduzir como elemento de estudo dos princípios constitucionais do processo penal. O que diz lá? Que o conceito de casa para fins da proteção constitucional, aqui se refere o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que trata sobre a inviolabilidade do domicílio, que diz lá que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Isso é uma regra constitucional. Esta regra reveste-se de caráter amplo e, por estender-se a qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, compreende o quarto de hotel ocupado por hóspede. O que é isso aqui? É um exemplo da vertente substantiva do process of law, porque as leis devem ser razoáveis. Então, o que ele quer dizer? Que a casa, quando o inciso 11 do artigo 5 diz que a casa é assim inviolável, também deve-se interpretar esse termo como qualquer o quê? Compartimento, qualquer aposento ocupado de habitação, compreendendo inclusive quarto de hotel. Então, o que aconteceu nesse caso concreto aqui? Que, com base nesse entendimento, a turma deu provimento a recurso ordinário em habeas corpus para restabelecer a sentença penal absolutória proferida nos autos de processo-crime instaurado contra o acusado pela suposta prática dos delitos de estelionato e de falsificação de documento particular. No caso, o Tribunal de Justiça local reformara a sentença, que, por reconhecer a ilicitude da prova, absolveu o recorrente da ação penal originada de documentos obtidos em diligência realizada por agentes policiais que, sem autorização judicial, ingressaram no quarto de hotel por ele ocupado. Então, o que os agentes fizeram? Eles ingressaram lá no quarto de hotel, porque e aprenderam lá uma documentação, porque eles interpretaram que a inviolabilidade do domicílio é com relação à casa, mas como era um hotel, eles ingressaram lá e pegaram os documentos sem ordem judicial. Então só pode entrar por determinação judicial durante o dia, e em qualquer horário, se tiver flagrante, desastre ou prestar socorro. Fora dessas hipóteses não pode, mas os agentes ingressaram lá porque era um hotel. E o tribunal disse o quê? Que por conta aqui, ó, isso aqui eu coloquei entre chaves aqui, entre colchetes aqui, ó, que o substantivo do processo filó, que é um dever do Estado. O tribunal apenas está cumprindo um dever do Estado de submeter a sociedade às leis razoáveis. Então, a casa, logicamente, que abrange o entendimento de ser qualquer compartimento habitado, inclusive o hotel. Então, inicialmente, salientou-se que os órgãos e agentes da Polícia Judiciária têm o dever de observar, para efeito do correto desempenho de suas prerrogativas, os limites impostos pela Constituição e pelo ordenamento jurídico. Você vê que essa vertente aqui de a sentença reconheceu a ilicitude da prova e absolveu o réu, isso aqui já é vertente procedural do processo filó do devido processo legal. Ou seja, houve uma repercussão daquele direito substantivo na parte processual. Entendeu-se que tais sujeitos, ao ingressarem no compartimento sem a devida autorização judicial, transgrediram a garantia individual pertinente à inviolabilidade domiciliar, artigo 5º, inciso 11 da CF, que representa limitação ao poder do Estado e é oponível aos próprios órgãos da administração pública. Asseverou-se que, em consequência dessa violação, ter-se-ia a ilicitude material das provas obtidas com a questionada diligência. Isso é a vertente do procedural do Process of Law, artigo 5º, inciso 56, que é a vedação de provas ilícitas. Então ele está vendo uma aplicação no processo. Então, olha a gama de princípios que estão sendo aplicados aqui no caso concreto. Então, por isso que eu digo, sistema de estudo 433. Você estudando princípios com muito mais dedicação do que os demais temas, você vai conseguir aí arrebentar em processo penal. Aduziu-se que a cláusula constitucional do devido processo legal possui no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas uma de suas projeções concretizadoras mais expressivas, na medida em que o réu tem o direito de não ser denunciado, julgado e condenado com apoio em elementos instrutórios obtidos ou produzidos de forma incompatível com os limites impostos pelo ordenamento ao poder persecutório e ao poder investigatório do Estado, inclusive em inquérito policial. Então, ó, STF. Então, quer ver? Ó, vamos voltar lá no nosso mapa lá do procedimento comum ordinário. Cadê? Vamos voltar aqui. Cadê o mapa? Cadê? Tá aqui, cadê? Aqui. Então, olha aqui, ó. A acusação ela apresenta denúncia. O juiz vai avaliar aqui se recebe
Vamos imaginar que teve um inquérito policial e o delegado coleta um monte de prova inadmissível, prova ilícita. O juiz aqui não vai receber a denúncia, não vai ter processo penal. Então, olha a garantia, olha como todas essas regras e princípios constitucionais, elas têm desdobramento no nosso processo penal e você consegue aqui identificar e aplicar de forma casuística aqui em qualquer lugar, responder qualquer questão com base em intuição simplesmente. Porque você entende, você não é um estudante que decora. Você está aqui no nosso curso de processo penal e você entende a matéria. Então, aqui, continuando lá, no nosso julgado lá, que diz muita coisa pra gente aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadê? Então, assim, entendeu-se que tais sujeitos, ao ingressarem no compartimento sem a devida autorização judicial, transgrediram a garantia individual pertinente à inviolabilidade do domicílio, que representa a limitação ao poder do Estado e é oponível aos órgãos da administração pública. Asseverou-se, em consequência, que dessa violação ter-se-ia a licitude material das provas obtidas com a questionada diligência. Procedural due process of law. Então, lembra lá da doutrina? Não pode. É uma estrutura imutável pelas partes, tem que ser respeitada as formalidades. Aduziu-se ainda que a cláusula constitucional devido processo legal, olha aqui, ó, o nosso devido processo legal, possui no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, viu, como decorre, se decorrem lá do princípio matriz devido processo legal, uma de suas projeções concretizadoras mais expressivas, na medida em que o réu tem o direito de não ser denunciado, julgado e condenado, com apoio a elementos instrutórios obtidos ou produzidos de forma incompatível com os limites impostos pelo ordenamento ao poder persecutório, ao poder investigatório do Estado. Do Estado. É bom repetir para fixar na sua mente, na sua cabeça, a ideia. A ideia que é o que importa. Agora vamos passar para o tema, o assunto aqui, ó, substantivo do processo law e princípio da dignidade da pessoa humana. Vai ficando mais claro para você. O substantivo do processo law, então, é uma vertente do devido processo legal que diz respeito à índole material. Ainda material, que quer dizer o quê? Que o Estado deve submeter a sociedade, os indivíduos, a leis razoáveis. E por isso que a gente trabalha agora com essa ligação entre o substantivo do processo law e o princípio da dignidade da pessoa humana. Vamos ler aqui alguns dispositivos constitucionais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se que um Estado democrático de direito e tem como fundamento, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Então, é um princípio expresso na Constituição Federal, é fundamento da República Federativa do Brasil. Mas o que isso tem a ver com o processo penal? Vamos lá, vamos ler mais. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: prevalência dos direitos humanos, dignidade da pessoa humana, direitos humanos, estão falando de gente, ó, de ser humano. Está aqui. Artigo 5º, parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 de votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Olha a importância que a Constituição, em diversos dispositivos, dá à dignidade da pessoa humana, aos direitos humanos. Então, isso tem que ser levado em consideração quando você vai estudar e tentar entender o devido processo legal, porque aqui o que? Há uma prevalência da defesa, da garantia de defesa dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana. Isso não pode ser menoscabado, não pode ser desprezado quando você estuda o processo. Olha aqui o RE 466-343. O que ele trouxe? O já conhecido, você que já estudou direito constitucional, que ficou reconhecido nesse lead case aqui, o RE 466-343 na STF, que os tratados internacionais de direitos humanos que não forem aprovados aqui com status de emenda constitucional, nesses termos do parágrafo terceiro, mesmo assim eles terão um status superior às leis ordinárias, terão um status aqui de supralegalidade. Então, é a vertente do substantivo e do processo law, porque a ideia, a interpretação sistemática da Constituição, através de seus diversos dispositivos, traz essa ideia realmente de que há um grau a mais de interesse na proteção da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana. Então, nós dizemos, inclusive, analisando a Constituição dessa forma, que lá no direito civil houve uma despatrimonialização do direito civil. Ou seja, o direito civil não é mais direito das coisas, envolto aos bens, mas as pessoas. Houve uma personificação do direito civil, o sujeito. Então, trabalha-se muito com essas ideias extraídas da Constituição Federal. Então, isso tudo aqui vai desembocar o quê? Onde eu vou chegar com vocês. Onde eu vou chegar? Vamos lá. Olha a doutrina aqui do NUT. O que ele diz? Esclarece o NUT que o artigo 1º, inciso 3 da Constituição, que ele diz? Que a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados e Municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana,
E lá no artigo 554, o que diz lá? Tem o devido processo legal. Ninguém será privado de liberdade sem o devido processo legal. O que isso tem a ver com o nosso estudo aqui dos princípios constitucionais do processo penal? Vamos ver. Há dois prismas para o princípio constitucional regente da dignidade da pessoa humana, um objetivo e outro subjetivo. Sob aspecto objetivo, significa a garantia de um mínimo existencial ao ser humano, atendendo às suas necessidades básicas, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, nos moldes fixados no artigo 7, inciso 4 da CF. Sob aspecto subjetivo, trata-se do sentimento de respeitabilidade e autoestima inerentes ao ser humano, desde o nascimento, em relação às quais não cabe qualquer espécie de renúncia ou desistência. Então, olha isso aqui, gente. A nossa Constituição, ela dá um tratamento especial à dignidade da pessoa humana, aos direitos humanos, e está intimamente ligado à vertente material do devido processo legal, que interessa a parte de aplicação do direito. Então, essas condições aqui que são desdobradas pelo entendimento humano a partir da doutrina de mínimo existencial e um tratamento de respeito, observando aqui, dando uma atenção especial ao sentimento de autoestima do ser humano, vai repercutir no processo penal. Então, nós vamos ver regras aí sobre a vedação de tratamentos desumanos e degradantes, regras sobre o uso de algemas, determinadas situações que são extraídas, essas regrinhas que vocês vão aprender, são extraídas desse todo entendimento. Então, é isso que eu digo. Se você entende a ideia, pode até você não ter conhecido uma regra, não deu tempo de estudar, não viu, não conhece, mas você consegue, na intuição, acertar se aquilo pode, se aquilo não pode, no Estado Democrático de Direito, onde tem o processo penal que você estuda. Então, dando seguimento. Essa questão vai ensejar o que? Regras constitucionais aplicáveis ao processo penal. Então, aqui eu vou falar desse ponto em geral. As regras constitucionais, nós vamos estudar ela passo a passo na aula seguinte. O que eu quero saber, que te mostrar agora aqui? Eu voltei com o mapa. Por quê? Para te mostrar. Nós temos o sistema acusatório, ele é norteado, ele é programado pelo um princípio unificador. Todo o conjunto de princípios constitucionais deu uma ideia que norteou, então, aquela ideia, aquele processo naquele país é desse jeito. Então, uma ideia principal. Essa ideia principal, ela vai dar vida a um princípio básico, que é o devido processo legal, que tem duas vertentes, uma vertente material e uma vertente processual. Teremos vários princípios mais específicos que irão desdobrar essas vertentes do devido processo legal e culminará em diversas regras processuais e regras materiais também. Porém, há situações que são muito importantes e o Constituinte não quis deixar na mão do legislador infraconstitucional para desdobrar. Então, observando que a vertente do devido processo legal material, ela impõe o dever do Estado a submeter a sociedade, no caso do processo penal, ao acusado e ao preso, a leis razoáveis, ela tratou de ditar regramento diretamente na Constituição. Por isso que a gente estuda regras constitucionais aplicáveis ao processo penal agora, quando estudamos princípios constitucionais, porque é um desdobramento do princípio constitucional devido ao processo legal, na vertente substantiva do processo legal, diretamente da Constituição. Você vai aplicar direto, não tem intermediário, é direto, é tudo ou nada. Então nós vamos estudar isso. Então como é que funciona? Eu tenho devido ao processo legal, eu tenho todas essas regras específicas aqui, para garantir o respeito à dignidade da pessoa humana, direto da Constituição. Nós vamos usar todas elas. E depois, passado isso, nós vamos voltar para os princípios constitucionais explícitos e implícitos e os princípios legais específicos, conforme vimos lá no mapa. Então aqui, para ressaltar essa importância, eu trouxe aqui a doutrina do Pérez Luno. Você vai estudar isso aqui, quando estudar direitos humanos, concurso para defensoria, concurso para magistratura, promotoria, sempre vai pedir direitos humanos. Você vai estudar isso lá. Eu trouxe aqui para ressaltar a importância para você. Consoante a doutrina balizada de Antônio Pérez Luno, Direitos Humanos, Estado de Direito e Constituição, quinta edição Madrid. Aqui, direitos humanos são o conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências de dignidade, liberdade e igualdade humana, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelo ordenamento jurídico em nível nacional e internacional. O que quer dizer isso aqui? Que deve ser reconhecida positivamente, que deve constar da letra da lei, deve constar lá da Constituição, deve constar expressamente numa lei, porque ele entende, o Pérez Luno entende, que direitos humanos
são algo que não é como era compreendido tempos atrás, que eram normas programáticas, que pode ser cumprida se der, não é nada que pode ser exigido. Não, tem que ser positivado, porque a nossa origem do nosso sistema de direito da civil law exige essa positivação. Caso contrário, não é observado. É isso que a gente observa. É necessário ter a lei. Senão ninguém vai cumprir. Senão vai cumprir se quiser. Senão tem arbitrariedade. E é isso então que nós vemos aqui, ó, essa importância quando nós vemos essas regras específicas, essa preocupação do Constituinte em tratar de regras aplicáveis ao processo penal direto na Constituição. E outras aqui depois aguardando aqui desdobramentos e aplicando aqui num Código de Processo Penal, numa lei esparsa, etc. Ao longo do nosso curso nós vamos ver que nós temos regras aí recentes aí que só agora que foram editadas, que observou-se que essa regra é importante porque prestigia a dignidade da pessoa humana do preso ou do acusado de determinada forma. Para você ver que o Constituinte aqui ele foi prudente em garantir bastante direito aqui específico na Constituição. Então o que a gente vai fazer agora? Hora da luta. Vamos fazer uma questãozinha de devido ao prazo legal. E eu só vou alertar vocês de uma coisa. O tema devido ao prazo legal não são muitas questões que existem abordando o devido ao prazo legal em si. Porque o devido ao prazo legal, como nós vimos lá na doutrina do Capês, ele compreende uma gama enorme de princípios e regras que nós vamos estudar. Então, geralmente, as questões elas perguntam sobre esses princípios desdobrados, esses princípios e regras decorrentes, e não sobre o devido ao prazo legal em si. Quando tem questão, são questões bastante abstratas, como as que vamos ver aqui, e aí você já é capaz de acertar. Então eu estou dando aqui algumas questões só para você ver como funciona. Então, a primeira, delegado. A cláusula constitucional do Due Process of Law, que se destina a garantir à pessoa do acusado contra ações eventualmente abusivas do poder público, tem no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas ou ilegítimas uma de suas projeções concretizadoras mais expressivas. Na medida que o réu tem o impostergável direito de não ser denunciado, não ser julgado, não ser condenado, com base em elementos instrutórios obtidos ou produzidos com desrespeito aos limites impostos pelo ordenamento jurídico e ao poder persecutório e ao poder investigatório do Estado. É aquele julgado, ó, a jurisprudência que a gente trata é a que cai na prova. A parte de tal orientação jurisprudencial é possível afirmar corretamente. As provas ilícitas são inadmissíveis. E a ilicitude só poderá ser excluída, excepcionalmente, em razão da boa-fé do agente nos casos de organização criminosa ou tráfico. Olha aqui, é uma questão que trata de regras de provas ilícitas, mas a partir do seu conhecimento dos princípios constitucionais, você já mata. Por quê? Porque a questão está menoscabando a garantia que não pode ser afastada pelos sujeitos. É inadmissível as provas ilícitas. Não tem essa questão de boa-fé do agente em determinados crimes. É universal, é para todo, é uma garantia geral, qualquer crime. E não pode ter esse tipo de alvedrio, de depender de boa-fé de ninguém, senão não é uma garantia. Então a questão é falsa. As provas ilícitas são inadmissíveis, sendo a doutrina pacífica no sentido de que não podem servir nem mesmo quando forem as únicas capazes de demonstrar a inocência do réu. Olha também, você pode não conhecer a jurisprudência do STF, que aceita esse tipo de prova para inocentar o réu. Mas, com base no estudo, você também mata. Por quê? Porque não é uma garantia do acusado. A vedação das provas ilícitas é uma garantia do acusado contra a acusação. Então, não é uma garantia contra ele mesmo, contra a inocência. Porque se o réu é inocente, ele tem que ser solto, ele tem que ser livre. Então, uma garantia contra a acusação. Então, claro que pode, para inocentar, é possível. As informações, então essa questão aqui é falsa. As informações colhidas na fase do inquérito que dão esteio à acusação devem guardar perfeita obediência ao princípio da legalidade, sob pena de refletir na rejeição da denúncia por falta de justa causa produzida licitamente. Está correto. Então, ó, o processo penal não inicia com a oferta da denúncia. A oferta da denúncia, ela, muitas vezes, não é obrigatório depender do inquérito, mas você vai ver que o inquérito embasa, dá elementos para o titular da ação penal de autoria e materialidade. Só que se esse embasamento se der com provas ilícitas, o juiz não recebe a denúncia, não tem justa causa. Tá certo. Outra, as provas derivadas das ilícitas não são alcançadas pela inadmissibilidade. Isso aqui é falso, você vai ver. Nós vamos estudar o princípio da vedação das provas ilícitas. Eu quero te mostrar como que funciona o modus operandi dos concursos. Ele não cobra questão sobre devido processo legal em si. Quando cobra,
é abstrato e você já é capaz de acertar. Mas ele vai cobrar sobre questões, princípios decorrentes que você é capaz de acertar a questão. Em nenhuma hipótese, os vícios do inquérito policial serão considerados, uma vez que se trata de fase administrativa que não contamina o processo penal. Só que é falso, porque vai repercutir lá no recebimento da denúncia pelo juiz. Se for com base em provas ilícitas, não vai receber por falta de justa causa. Outra, defensor público. Defensor público que geralmente cobra essas questões bem abstratas sobre o devido prazo legal. Aqui, ó, o direito do réu à observância pelo Estado da garantia pertinente ao due process of law, além de traduzir a expressão concreta do direito de defesa, também encontra suporte legitimador em convenções internacionais. Nós vimos lá o pacto, né, que trata das garantias, que proclama a essencialidade dessa franquia processual que compõe o próprio Estatuto Constitucional do Direito de Defesa, enquanto o complexo de princípios e de normas, ó, princípios e normas, ó, que amparam qualquer acusado em sede de persecução criminal. Vê que isso nós estudamos, você vai pensar assim, pô, professor, tá falando demais, não está sendo objetivo. Eu estou dando para você o que cobra em concurso. Essa parte é assim, por isso que eu estou ensinando dessa forma. Então isso aqui é verdadeiro. Só apenas um conhecimento a mais aqui para você, que hoje é pacífico na doutrina, que normas é o gênero e princípios e regras são as espécies. Então aqui está trabalhando com noções mais antigas, mais ultrapassadas, de princípios e de norma. Normas é o gênero, princípios e regras é a espécie. Então, fim, parabéns. Você é capaz agora de acertar todas as questões devido ao processo legal, matriz, porque você já sabe a ideia. Vamos passar agora para dando seguimento aí ao curso, são muitas aulas. Vamos tratar de cada princípio específico desse e das regras constitucionais aí, bastante calma e paciência, que isso vai te levar à aprovação. Até a próxima.